Nós vamos ficar de pé. Abramos nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 27, verso 32 a seguir, até o verso 56. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os seus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima de sua cabeça puseram uma escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também rostos salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Pai, nós também aqui estamos como beneficiários daquele dia no Calvário. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Na mensagem A Perfeição, parágrafo 11, o profeta disse: Agora, pela lei,
do Velho Testamento, nenhuma carne seria salva. A lei era olho por olho, dente por dente, severamente. Porque ninguém daria conta de preencher os requisitos que a lei exigia. Portanto, pela lei, nenhuma carne seria salva. Todos estavam naquela terrível condição. Agora a lei não pôde salvar, não pôde nos salvar. A lei era aquilo que nos colocavam na cadeia. A lei nos colocava na cadeia. Não deu conta? Não tem jeito. Aquela cadeia, estávamos todos aprisionados na cadeia chamada impossibilidade. Cadeia chamada impossibilidade. Ninguém dava conta de se tornar possível a sua própria salvação. João olhou em Apocalipse 5 e não viu nenhum homem, nenhum príncipe, nenhum rei, nenhum dignatário digno de salvar a humanidade. Baixa só um pouquinho meu retorno. Estávamos todos aprisionados nas grades da impossibilidade. Ninguém podia ajudar o outro. Este é o homem de peito estufado, mas não pode salvar seu próximo sequer. A lei apenas nos mostrava nossos erros, mostrávamos que éramos pecadores e nos condenava. Você cometeu isto, você está sentenciado. Isso é a lei do Velho Testamento. E isto é o que a lei fazia. É para trazer condenação. Para mostrar-lhe onde está o seu erro. Errava, a lei sentenciava. Então a lei, propriamente dita, não podia salvar a ninguém. No Velho Testamento estávamos todos aprisionados dentro da circunstância da impossibilidade. Ela podia somente acusar, mas não salvar. A lei. Você pega a palavra de um modo grosso, você só condena fulano, ciclano, mas as pessoas estão precisando de que alguém chegue e desate o nó, que destranque o cadeado da prisão e os livre dali. Você pode? Como humano, você só tem a lei. Pecou, morreu. Errou, está perdido. A lei. Muitas vezes nós, seres humanos, usamos a lei para o nosso irmão, nossa irmã, nosso próximo. Maria Madalena estava lá diante de Jesus, acusadas pela lei, pelos representantes da lei. Trouxeram arrastado e jogaram aos pés de Jesus e diz: a lei disse, se pegar no ato da prostituição deve ser apedrejada, morta. Ela só esperava rajadas, porque ela estava acostumada, a tradição da lei era aquilo. Pecou, morreu. Ela disse: agora, justamente aos pés desse homem que é justo, vai me desfazer agora. Mas para surpreender a lei, para surpreender a tradição, ela caiu aos pés de uma pessoa diferente.
ela caiu aos pés de alguém que podia mudar o quadro. Ele virou, olhou para aqueles acusadores representando a lei e disse: escuta, vós também não tem pecado? Quem de vós julga sem ter pecado, então começa a tirar a pedra. A lei manda apedrejar, então vocês sentem, quem sente ter autoridade moral, comece a tirar a primeira pedra, então execute a lei. Mas primeiro olhe, tem você autoridade moral, não tem pecado? Vigie primeiro. Você sabia, irmão Edinho, você sabia que aqueles acusadores em nome da lei, ali estava, sei lá, talvez estava Anás, Caifás, grandes representantes da sinagoga, eles foram muito mais honestos do que muitos de nós hoje, sabia? Eles examinaram a si mesmos e viram suas condições, e viram que eles não tinham condição moral para tirar a primeira pedra, porque eles viram também que eles eram pecadores. Eles tinham muito mais qualidade do que muitos de nós que estamos atirando a pedra em um em outro aí, sem nós ter um pingo de condição moral. Você diz: eu não sou culpado disso, irmão Brana disse isto, não sou culpado disso, mas sou culpado de outra coisa. Então pecado no mínimo, pecado no máximo. Eu não tenho condição moral de atirar pedra em ninguém. Todos nós somos pecadores. Mas ali chegou aquela mulher aos pés de quem podia julgar o seu caso. Quando aqueles sacerdotes representando a lei disse, jogaram as pedras no chão e saiu um após o outro, sem palavras, desautorizados. Jesus levantou a cabeça e disse: cadê os seus acusadores? Ela disse: não, senhor, foi embora. Eles não te acusaram? Eles não são representantes da lei? São, senhor. Eles não te acusaram? Não, não sentiu autoridade moral. Ele disse: nem eu. Vá e não peques mais. Irmãos, o mundo está precisando desse poder, irmãos. O mundo está precisando desse poder na terra hoje. Alguém que tem autoridade espiritual para levantá-los da prisão, para soltá-los da prisão, não para aprisioná-los mais, mas para soltá-los da prisão. O que você está pensando fazer com seu irmão, com sua irmã? Aprisioná-lo mais? Com seu próximo? Com aquela pessoa que te ofendeu? Você acha que ele não tem um inferno contra ele? Ele sabe que ele te ofendeu. Você tem que estender misericórdia e dizer: Deus, solte aquele irmão. Ele pecou contra mim, mas eu sei que ele está sofrendo na alma a condenação daquilo. Eu o libero, eu o perdoo, eu o libero dessa acusação. Vai e não peques mais. Ou se pudéssemos liberar agora, irmão sair pelos bancos, irmã sair pelos bancos e liberar a outra, liberar o outro. Dizer: irmão, eu te perdoo, eu te libero, eu destranco esse cadeado da sua consciência, do pecado que você praticou contra mim. Haveria lágrimas. Veja, aquele que podia, ele estava ali, foi o único. João, em Apocalipse 5, olhou e chorou demais. A humanidade, nenhum podia levantar o dedo e dizer: eu sou digno. Só havia lei.
trancando, cadeado. Pobre Maria Madalena trancada, condenada, e tantos outros mais. Nós só temos lei. Quem tem a chave do cadeado para libertá-los? Mas ali estava um que tinha a chave. Ali estava um que tinha a chave. E ele está esta noite para te destrancar esse cadeado do pecado que tem te aprisionado. Ele tem chegado nesta noite e dito para você: vá e não peques mais. Aquele dia no Calvário destranca para nós até hoje. Não pensa que esse episódio aconteceu há 2000 anos atrás, não. Aquilo tem poder real até hoje. Até hoje, aquele dia no Calvário está destrancando a vitória para você agora. Você vir e tomar da ceia, dizendo: eu sou salvo, Ele me perdoou, Ele abriu as portas da prisão e eu escapei. Veja, Ele tomou tudo sobre si, de acordo com a escritura que lemos. Ele assumiu. Quem é que podia fazer isso? Anás, Caifás, cheio de boa reputação? A história diz que para ser um sacerdote naquele tempo da sinagoga, tinha que executar 8 gerações antes daquele homem ver se naquelas gerações da família dele tinha alguém que tinha pecado, transgredido pecado, naquele pecado da lei, né? Se tivesse alguma mancha, aquele homem não servia para ser sacerdote. Então lá estavam aqueles homens bem escolhidos à ponta de dedo. Mas o que eles tinham para Maria Madalena? Pedra para atirar nela. Tinha boa moral, boa reputação, tinha para si mesmo, mas e para os outros? Pedrada. Que adianta eu ter boa moral, boa reputação para mim, e para os outros eu só ter pedrada? Hein? Vamos pensar nisto. Aquele homem que estava ali, aquele homem da Galileia, tinha boa moral, boa reputação e tinha perdão. Ele não tinha pedrada, tinha libertação. Ele tinha mais para oferecer para a humanidade do que tinham os sacerdotes das sinagogas. Ele tinha libertação total. Ele pegou endemoniado gadareno, que tinha 6.000 demônios, e libertou aquele homem de todos os 6.000 demônios. Você pode fazer isso para o seu próximo? Você tem esta chave para libertar seu próximo de 6.000, 10.000 demônios? Aquele homem ali tinha. Aquele homem da Galileia tinha. Ele tinha mais do que a lei tinha para oferecer para a humanidade. Ele tinha libertação, ele tinha perdão, ele tinha cura divina, ele tinha o que a lei não tinha. E ali estava Maria, sua mãe uterina, observando aquele homem sem culpa, sem mancha, mas ter que morrer de uma morte
tão cruel como aquela. Ali ele estava assumindo sobre si todos os meus, os teus, os nossos pecados. Por isso que a morte dele foi tão cruel. Ele estava carregando, tomando sobre si, porque não tinha ninguém que podia fazer aquilo, só ele. Por isso que a morte dele foi uma cena mais cruel, mais triste, mais dolorida. Por isso que o irmão Brana diz que se você aproximar do Calvário e ver do fato como ele é, você nunca dará conta de ser o mesmo pecador. Você sairá dali com sensibilidade, dizendo: como eu posso pecar contra um ser que rendeu tanto, sofreu tanto por mim? Como eu posso trair uma fidelidade desta? Vamos somente ter uma noçãozinha do que foi aquele dia no Calvário? Preste atenção aqui na mensagem do Poderoso Conquistador, parágrafo 40. Maria, sua amada mãe dele, mãe uterina, mas não pôde fazer nada pela humanidade. O que adianta você ficar aí? Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora da nossa morte, amém. Ela não pode, irmão, te salvar. Se pudesse, não sabe Jesus ter passado pelo útero dela e vir em cena, ela salvaria o mundo. Se ela fosse tão pura, digna, como eles idolatram ela hoje, não sabe Jesus ter vindo ao mundo, ela salvaria. Você veja lá junto com os discípulos em Atos capítulo 1, você veja lá os discípulos no cenáculo buscando o batismo do Espírito Santo, e o escritor, doutor Lucas, escritor de Atos, fez questão de escrever dizendo: e junto com eles estava Maria, ajoelhada, sentada, orando pelo batismo do Espírito Santo. Atos 1, leia lá. Ela precisava de um Salvador também, igualzinho a Pedro precisava, aos demais, a eu, a você. Ela precisava de um Salvador. Você veja o cântico dela, o cântico de Maria lá em São Mateus: Jesus, meu Salvador. Ela precisava de um Salvador. E aí pessoa idolatrando Maria. Não, gente, Maria era uma pecadora também, que precisava que alguém destrancasse a prisão dela. E ali ela assistindo aquele rapaz que passou pelo ventre dela, destrancando a prisão de tantos e até a prisão dela. Veja que quadro. Maria, sua amada mãe, embora ela estivesse ali de pé vendo, sem roupas, ele na cruz, despido. A Roma colocou aquele pedacinho de roupa nele, mas aquilo não é verdade. A Bíblia diz que ele morreu nu. Maria vendo sem roupas ali na cruz, despido diante do povo. Que vergonha, não? Que vergonha. Ele tomou sobre si as nossas vergonhas. Um homem tão santo, tão puro como aquele, morreu nu diante do mundo inteiro. Ah, que vergonha! Vergonhoso. Ele tomou sobre si as nossas vergonhas. Aí você diz: eu tenho vergonha de ser crente, eu tenho vergonha de vestir vestido comprido como mulher. Jesus sofreu as vergonhas do mundo inteiro, calado como ovelha muda, sem reclamar, açoitado até a carne, os ossos de suas mãos partidos por cruéis cravos romanos, e todas estas coisas, e difamado, e o ouviu gritando por misericórdia enquanto ele morria. Maria assistindo esse quadro.
ouviu ele gritando: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Maria assistindo aquilo tudo, a Madalena batia no peito e dizia: que fez ele? O que fez ele para merecer tal crueldade? Ele morria naquele madeiro, pensando com certeza que nenhum homem daquele calibre poderia morrer com tal morte. Isso joga por terra, amados irmãos, todo o nosso ego. Diz: eu sou o doutor fulano, não posso passar por tal vergonha. Eu sou a doutora fulana, não posso passar por tal vergonha. Nunca homem nenhum pôde igualar ao calibre dele. E no entanto, a maior vergonha ele passou ali na cruz, calado, sem reclamar. Qualquer coisinha de vergonha nós estamos reclamando. Falou de mim, pisou no meu dedão. Nós deveríamos ter vergonha de nossos nhenhenhen. Veja, homem daquele calibre. Nenhum homem daquele calibre, pela lógica, poderia morrer de tal forma. Mas ele assumiu isto por livre e espontânea vontade, por amor de nós. Veja o que é amor, irmão. Veja o que é amor. Ele não precisava de passar por isso, mas ele olhou. João 3,16 diz que ele olhou para nós, o mundo, e nos amou, nos vendo enjaulado pelos cadeados da lei. João 3,16, ele amou o mundo de tal forma, esse mundo eu era parte, você era parte dele, e viu que ninguém de nós tínhamos condição para nos destrancar destas grades. Ele desceu, ele viu que ele era o único que podia solucionar o problema da humanidade. Ele era o único que podia abrir as grades para hoje nós poder estar aqui, ó. Oh, coisa boa é ser um pecador salvo, né, irmão João Magno, irmão Tiburtino, irmão Emanuele? É bom ser um pecador salvo. Sabe por que nós estamos alegrinha? Por causa daquele dia no Calvário. Ele destrancou os cadeados da prisão e nós escapamos. E é a razão pela qual podemos estar aqui hoje alegrinho, né, irmão? Alegrinho, dizendo: oh, eu sou salvo, lá, glória, aleluia. Cantar alegre. Oh, quão mais força deveria ser nossos cânticos, quão mais jubiloso deveria ser nossos cânticos conjuntos. Não cai cantando, tem que pedir o irmão Bim, abre o microfone, irmão Bim, não está ninguém ouvindo nada. Gente, nós devíamos estar gritando, pulando, exaltando. Ele destrancou a minha prisão, ele abriu, ele nos soltou. Pense nisto. Pare com esses dodóizinhos. Razão pela qual podemos estar felizes. Às vezes nos é cometido doença, de repente ele vem e nos cura, a gente fica todo alegrezinho. Oh, fui curado. Tudo por causa daquele dia no Calvário. Ele destrancou as portas da cura divina, as portas da alegria,
você vivia triste, e hoje você é alegre. Ele destrancou as portas da alegria. E nós vivermos como pessoas mendigas, não justifica não, gente. Nós deveríamos ser o povo mais exuberante. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Temos razão sobeja para isso. Veja, ele morreu até o ponto em que o sol soube que ele estava morto. A natureza, o sol, a lua, as estrelas escureceram, se envergonharam de produzir seu brilho, se estremeceram ao ver um homem da grandeza daquele homem morrer uma morte cruel como aquela. A natureza tremeu, a terra tremeu, as luminárias escureceram, porque ali estava uma obra fatal. Ele quebrou a espinha dorsal da morte, do inferno, da sepultura, proclamando liberdade para os cativos. Ele morreu até o ponto em que a lua, as estrelas souberam que ele estava morto. A natureza fez continência, parou, escureceu, 3 dias de trevas, e nós, como pessoas arrogantes, nem inclinamos diante dele. Você já viu que tem dia que você nem ora, levanta igual um animal, vai trabalhar, volta, vai dormir, nem ora agradecendo a Deus por aquele dia. Nos tornamos brutais, animais irracionais, sem um pingo de gratidão daquele dia no Calvário que ele soltou nós da prisão. Perdemos a gratidão por aquele dia no Calvário. Deixamos qualquer pessoa nos entristecer. Por que você está triste, irmão Magno? Porque alguém pisou no meu dedão. Justifica você estar triste, sendo que ele destrancou as portas da alegria para você? Alguém pode te fazer triste? Se ele destrancou os cadeados da alegria, alguém nessa terra tem poder maior do que ele para te fazer triste novamente? Não! Mas nós deixamos alguém nos entristecer e justificamos. Foi meu marido, foi minha esposa, foi o fulano, beltrano, o patrão, o empregado. Jesus, ele morreu ao ponto que em tudo, na terra e céu, soube que ele estava morto, e tudo se prostraram perante ele, Apocalipse 5, e dizia: digno és de tomar o livro da redenção por nós todos. Foi o único que pôde entrar no templo e tomar o livro que estava selado. Ninguém podia abrir. Com o Calvário, com o sangue dele, ele abriu o livro da redenção. O que tinha no livro? Nomes. Meu, seu, estava preso, fechado, selado, com 7 selos, bem fechado. Ninguém podia abrir o livro, dizer, proclamar a liberdade desse povo que tinha seus nomes no livro. Ninguém, nem um padre, nem um bispo, nem um pastor, nem um sacerdote, colarinho engomado, ninguém. Ele foi o que triunfou, foi no templo, no trono do Pai, e foi lá, o livro estava na mão do Pai. Adão deixou o livro voltar para as mãos do Pai,
porque Adão não conseguiu permanecer com o livro da vida, vida eterna. E ao ele pecar o livro, a vida eterna voltou ao Pai. O cordeiro no Calvário, sangrando, entrou lá no templo, tomou o livro da mão do Pai. Neste livro tinha meu nome, tinha seu nome, tinha nosso nome. Hey! Hey! Aleluia! Se ele não fizesse isto, o livro estaria fechado até hoje. O livro da redenção estaria fechado até hoje. Por isso que nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum colarinho engomado tem direito de andar com a cabeça erguida, como se ele fosse digno. João chorou, não viu ninguém digno. O único digno foi aquele cordeiro sangrento, todo sangrento ali na cruz. Entrou ali no templo e tomou o livro da redenção, que desde que Adão deixou cair, voltou para a mão do Pai, estava lá milênios de anos. Cordeiro vendo a raça humana presa nas grades da impossibilidade. Só quem tomasse o livro é que podia redimir, e não tinha ninguém. Isso passou não sei quantos mil anos, e a humanidade chorando, gemendo, pecado esbofeteando, destruindo os lares, famílias. O Cordeiro do céu olhou isso e disse: não pode continuar assim. Eu vou descer lá, eu vou me tornar humano, eu derramarei meu sangue. Ele tomou o livro, e nesse livro estava meu nome, porque eu também estava aprisionado. Tomou seu nome, porque você também estava aprisionado. Irmão, ó, isso não deveria produzir em nós um imenso júbilo de gratidão? Hein? Este gesto do Cordeiro não deveria produzir em nós um enorme júbilo 24 horas por dia de gratidão, gratidão, gratidão. Eu era perdido, ele entrou ali com as chaves e me libertou da prisão. Irmão, isso deveria fazer de nós pessoas felicíssimas, felicíssimas, por sermos um sal. A qualidade de sal é a qualidade mais alta para um ser humano gozar aqui na terra. É a qualidade de um sal, e Ele te deu isso de graça, irmão. Ele te deu essa qualidade de graça. Você hoje pode proclamar, por onde você passar: eu sou um salvo, eu sou um beneficiário do Calvário, eu sou um beneficiário da cruz, do sangue. Andar de cabeça erguida, proclamando: eu era perdido e Ele me salvou. Oh, irmãos, aquele dia no Calvário foi estabelecido para nos dar felicidade, gente. Sermos alegres, andar sorrindo. Sorria para sua irmã, sorria para o seu irmão. Porque isto, irmão, é aquele dia no Calvário que produziu isto para nós. Aleluia, 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 aleluia.
Ele tinha que morrer a morte de cada ser mortal que já viveu. Ele tinha que morrer a minha morte, a sua morte. Isto quer dizer, ele tomou o nosso lugar. Era para mim estar morrendo, mas ele morreu em meu lugar. Era para você estar morrendo, julgado, condenado, sentenciado, como a lei fazia. Mas ele assumiu, ele disse: eu pago o preço. Ponha na minha conta. Ponha na minha conta o erro dele. Ponha na minha conta o erro dela. Eu pago o preço. E no Calvário ele assumiu tudo sobre ele. Isaías 53. Nós vivemos é porque ele morreu. Senão nós não viveríamos. Sabe por que você vive hoje? O mundo lá fora caindo aos pedaços como está. E você tem motivo de viver feliz. É porque ele morreu no Calvário para produzir este gozo de ser pecadores salvos, pecadores livres das grades do inferno. O mundo caindo aos pedaços, você diz: mas eu não sou mais do mundo. Eu não tenho que chorar como o mundo chora, porque eu não estou mais no mundo. Eu saí do mundo. Aquele dia no Calvário me tirou do mundo. Quem rege em minha vida não é o rei do mundo, mas é o rei do céu, é o rei dos santos. Foi maltratado. Ele veio ao mundo numa manjedoura. Não tinha lugar onde reclinar sua cabeça. Veja, o maior homem que já pisou nessa terra não tinha lugar nem onde reclinar sua cabeça. Tudo era emprestado. Até os paninhos, as fraldas. As primeiras fraldas que ele usou não era dele. Era das cangas dos bois que estavam ali pendurada naquela manjedoura. A cruz não era dele. A sepultura não era dele, era emprestada. O maior homem que pisou aqui. E aí nós queremos abotoar nosso colarinho e dizer: eu sou maior do que o Magno. Eu sou melhor. Jesus disse: quem julgar ser o maior, seja o menor. É descenda que se sobe. Ele, sendo o maior homem que pisou na terra, humilhou até a morte, morte de cruz. A morte mais vergonhosa naquele tempo era morrer crucificado. E a dele foi pior, que além de morrer crucificado, morreu nu. Nu, sendo ele o homem mais rico. No entanto, não tinha uma peça de roupa para pôr nele. Nu. Nós temos 3, 4, 5 peças, terno de roupa. Já estamos dizendo: eu sou melhor. Ele se tornou nada para que nós pudéssemos nos tornar alguém. Ele desceu ao zero para lá do baixo nos erguer para as alturas. Se nós temos alguma coisa hoje, amados irmãos, é por causa dele. É porque ele desceu lá e nos arrancou de lá e nos levantou a sentar na mesa com os príncipes. Se você tem saúde, é porque ele te arrancou das doenças e te ergueu com saúde. Se você tem alguma coisa material, é porque ele tirou da pobreza e te colocou no alto. Não te orgulhe por isto, não te envaideça por isto. Diga: foi ele, foi ele. Tudo que eu tenho, ele é que me deu. Nada foi meu. Sabe o que é isto? É ser agradecido. Agradecido.
seja na miséria, na pobreza, na escassez ou na riqueza, é tudo Ele. É tudo Ele. O importante é ser um salvo. O importante é ser um salvo. As cadeias foram abertas e agora podemos cantar glória, aleluia, porque Ele abriu as portas e nos soltou. Isso deveria produzir motivos de ser as pessoas mais felizes da terra. Enquanto o mundo está aí falando de Temer, de senador, de presidente, nós estamos falando: meu rei vive, meu rei me deu vitória, meu rei me deu alegria, meu rei me deu gozo. Enquanto o mundo está chorando, nós deveríamos estar sorrindo. Oh, que glória! Oh, que glória! Ele abriu o caminho da vitória e me soltou das grades. Não há problema que o diabo possa colocar em nosso caminho que possa tirar o motivo de sermos felizes. Motivos sobejos. Éramos presos na lei, nos cadeados, e Ele quebrou esses cadeados. Veja, Ele veio ao mundo numa manjedoura. Não tinha lugar onde reclinar sua cabeça quando Ele veio à terra. E Ele foi tão rejeitado pelo povo que Ele não tinha um lugar para morrer. Tinha lugar nem para morrer. Uma irmã me ligou essa semana: pastor, meu irmão está no hospital, eles jogaram ele num canto lá, não tem lugar nem para morrer. Tem um hospital, irmã, ele está lá num leito. Jesus não tinha um leito, morreu lá no Monte Calvário, no meio das pedras. Nós fomos lá, os diáconos foram lá, não foi? Foi lá. Mas Jesus passou por fase pior. Por mais pior que você pensa estar enfrentando a vida, lembre, Jesus passou por pior fase para promover para nós uma melhor fase. Ele desceu ao zero para fazer você se levantar do zero. Nós todos estávamos no zero. E no Calvário Ele nos tirou do zero e nos levantou para lugar com os príncipes. A terra o recusou, até na hora da morte. A terra o recusou, tremeu, abalou. E os céus não podiam recebê-lo, porque Ele estava vindo como um pecador, não com o pecado próprio, mas com nossos pecados sobre si. Tudo rejeitou. As estrelas rejeitaram a brilhar, o sol e a lua rejeitou a brilhar. Aquele homem carregado com os meus, com os seus, com os nossos pecados, tomou sozinho, ninguém podia estar com Ele. Tão só, diz o hino, tão só, tão só. Ninguém poderia, porque todos tinham nascido em pecado, nascido sobre a iniquidade. E para tomar o lugar não podia ser um pecador, tinha que ser um que vinha sem pecado. E Ele foi o único. Então Ele foi o único que pôde assumir nosso lugar. Sabe por que você é triste, irmão, irmã? Irmã, vocês lá atrás, quietinhas, muitas vezes liga: irmã, como é que está você? Tem uma moça aqui, uma filhona, ela é professora, eu ligo para ela às vezes: como é que está, irmã? Mais ou menos, pastor. Fala: para com isto, irmã, levante a cabeça.
Parece que ela está melhorando. Hoje ela deu palestra lá em cima, não deu? Está alegrando, amém. Mas nós não temos motivo para falar mais ou menos, não. Nosso motivo é dizer: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Ruim estávamos quando estava atrás das grades. Lá sim era ruim, sem esperança. Hoje, irmãos, nós somos milionários. Sabe que você é um milionário? Você tem poder de dizer para Satanás: Satanás, saia dessa doença, saia você e essa doença desse corpo, e aquilo sai, porque você se tornou milionário. Ele te deu as chaves também. Você também tem a chave da cura divina. Um filho, uma filha, o marido, a esposa adoece, e você vai com a chave da cura divina e diz: Satanás, saia do corpo do meu marido, do corpo da minha filha, do corpo da minha mulher. E ele sai, porque Deus, Jesus, te deu a chave da cura divina. Nós somos ricos, gente. Nós somos milionários. E às vezes vivendo como miseráveis. Como é que vai, irmão? Mais ou menos. Oh, isso me deixa nervoso quando eu ouço isso. Deus não gosta de ouvir essas coisas, porque a razão pela qual Ele desceu da glória e se tornou humano para destrancar as chaves da nossa prisão é para nunca mais ouvir essa frase de nossos lábios: mais ou menos. Você nunca viu essa frase na Bíblia? Mais ou menos. Ou é mais ou é menos. E Ele morreu com o propósito de fazer nós mais. Nada de menos, sempre mais. Ele estava carregando os pecados do mundo sobre si. Então ele foi rejeitado no céu. Veja, faça esse quadro na mente. Chegou ao ponto do Pai, que é o Espírito Santo, dizer para ele, que era o Filho: não tem lugar para você aqui no céu mais não. Você está rejeitado do céu, porque a única pessoa que pode redimir a raça nossa lá na terra é você. Não tem lugar para você, vai embora, vai lá para a terra, vai para lá, vai para a terra. Ele teve que descer aqui, não tinha lugar para ele no céu, por causa do amor divino por nós. O Pai expulsou ele do céu, para ele descer à terra, para salvar a nós. Pense nisto, igreja, pense nisto. Você não custou pouca coisa, não, você custou muito sacrifício. Não tinha mais lugar para ele no céu. Ele foi expulso do céu para exercer o único sacrifício de mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem, cordeiro. Você já pensou nisto? Que pai faz isso com o filho, hein? Que pai tem coragem de fazer isso com o filho? Meu filho, aqui é a sua casa, você come, bebe, tem seu quarto, sua cama, mas de hoje em diante você não tem espaço aqui mais não. Você vai lá salvar aquele povo lá, que o único que pode salvar eles é você. Eu desvinculo você de mim, para você ir lá e derramar o sangue por eles. Nós, com o amor filial, humano, teria essa qualidade. Meu vizinho machucou meu vizinho, falou mal do meu vizinho. Deus não. Ele diz: você é sangue do meu sangue. Atos 20 e 28. Jesus era sangue de Deus.
Você é sangue do meu sangue. Mas você vai lá, você não tem espaço aqui no céu mais. Vai lá, desça lá. Opere a mediação, você é o único mediador. E tem que ser agora, já faz não sei quantos mil anos que eles estão enclausurados lá. Então você não pode ficar aqui mais não. Aqui é céu de glória, maravilhoso, conselheiro. Mas você não tem espaço aqui não, vai lá. Mas papai, eu morri. Não, calha a boca, vai, cordeiro mudo, sem reclamar. Ele não reclamou, ele disse: eu vou, pai. Eu vou porque o nosso adversário não é maior do que nós. O Lúcifer é o nosso adversário lá. E ele está se vangloriando com o nosso povo lá, papai. Papai, nosso adversário não é maior do que nós. Eu vou lá, papai. Eu entro nessa briga. Eu entro nesse desafio, papai. E ele desceu com toda a autoridade dos céus para trancar a Lúcifer com as correntes da fé perfeita, da palavra, do Espírito Santo, e destrancar a nós. Diz a Bíblia que ele foi lá após a morte, entrou no Hades, tomou as chaves da morte, do inferno, da sepultura, e saiu com aquele molho de chave na mão, e disse: Satanás, você não tem nem a chave da sua casa mais. Sua casa chama morte, doença, aflição, e eu tomei a chave da sua casa. Ele desceu lá, tomou as chaves do inferno, e traz dependurado em seu cinto, e disse: eu sou o possuidor das chaves. Chegou aqui, destrancou as portas para nós. E aí ele fez uma cópia. Ele fez uma cópia de cada chave e repartiu de graça para nós. Você tem a sua cópia? Tem, irmão Edinho? A cópia da cura divina? Qual é a cópia da chave da cura divina? Como é que chama ela? Fé na palavra da hora. A cópia da chave do Espírito Santo é meu. Você tem a cópia sua, você pode destrancar a porta do batismo do Espírito Santo. Você tem a chave. A chave chama fé na palavra da hora. Destranque. Destranque. Destranque a porta da alegria. Ele te deu a cópia, irmão Edson. Nós temos a cópia da chave da alegria. Alegria! Alegria! Não temos motivos de andar triste. Ele nos deu a cópia da chave. Você tem uma, eu tenho uma, nós temos cada uma. Saia desse lodaçal, saia desse enredo, saia destas baixarias. Levante, Maria Madalena, levante, Zaqueu, levante, João, Maria, Antônia, levante. Levantemos, exercemos a fé perfeita. É hora de exercer a chave, abrir a porta. Você tem ela. E às vezes você tem ela. E às vezes você tem ela e fica agindo como prisioneiro. Você é um coitadinho. Irmão, ore por mim. Irmão, 6 horas, né? Irmão, 6 horas. 6 horas por mim? Todo culto. Pedido de oração. Com Francisco. Irmão Francisco. 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 Francisco, escreve lá. Ora para o Adalto Mateus Vitória. Quarta-feira. Sexta-feira, irmão Francisco. Meu nome está aí. Ora. Adalto Mateus Vitória. Domingo de manhã, irmão Francisco. Escreva aí. Ora. Pedido de oração. Adalto Mateus Vitória. Domingo à noite. Ora, irmão Francisco. Adalto Mateus Vitória. Às vezes eu brigo com a irmã Lia. Todo culto é irmã Lia. Eu parei até de sentar lá antes do culto. Porque às vezes me dá nojo. Todo culto.
Ô Francisco, morro. Mas meu nome aí. E fica brava. Fala, Lia, para com isso, crê na palavra. Acredite na fé, na chave. É hora de acreditar mais no que nós possuímos, gente. Somos possuidores dos céus e da terra. Ele foi no Hades, pegou as chaves da morte, do inferno, ele destrancou até a porta, o cadeado da sepultura. Ao terceiro dia, ele foi o primeiro a exercer a chave da ressurreição. Sepultura cerrada, eles, os guardas de Roma, ali guardando, uma pedra pesada, cadeado e ainda guardas armados. Eu creio que Jesus deu um sorriso na cara deles. Eu sou maior do que isto. Ele só pegou a chave da ressurreição e abriu, destrancou, aquela pedra saiu como um vapor. Os guardas ficaram atônitos. O que é isso? As Maria chegou lá, os guardas ainda estavam atônitos. Cadê ele? Os guardas, não sei. Parece que uma coisa sobrenatural passou aqui e tirou ele. Ele não está aí mais não. As Maria, mas cadê ele? O que vocês fizeram com ele? Não sei, não sabia mesmo. Eles não eram espirituais. Foi ele o primeiro que usou a chave. E depois ele descendo lá na região no paraíso. Nós lemos aí Mateus 26. Ele repartiu a chave com muitos que estavam lá no paraíso. E eles também destrancaram as portas da prisão. E a Bíblia diz que eles ressuscitaram e andaram pela cidade e apareceram a muito. E aí essa chave, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, 13 a seguir: aqueles que dormirem em Cristo quer dizer, dorme com a chave. Um dia que chegar a hora, o alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus bradará, e aqueles que estiver dormindo lá somente destranca, a sepultura abre e eles ressuscitam. É questão só de fazer assim, igual ligar um carro. O carro já sai andando. Ressurreição é assim. Abre a chave, a sepultura abre, eles já se põem de pé em corpos glorificados. Você tem essa chave, irmã. Por que você está com medo da morte? Por que você está com medo da morte? Você tem a chave da ressurreição em sua mão. Exerça! O profeta exclama no parágrafo 42, poderoso conquistador, ele disse, falando sobre esta obra dele, o profeta diz: que Salvador que temos, que Salvador que temos. Fala para o seu irmão, que Salvador que temos, que Salvador maravilhoso é este que temos. Oh, Salvador maravilhoso, desceu até nós para nos fazer coigual a Ele. Desceu até a mim para me fazer de pecador a um coigual a Ele. E aí vamos viver como mendigos, tendo a chave nas mãos. Gente, nada justifica não, irmã. O que está justificando isso é a sua incredulidade, é a nossa incredulidade. É a nossa incredulidade, não acreditar na chave que Ele nos deu. É que justifica estarmos, como é que vai, irmão? Mais ou menos. Isso chama-se incredulidade na chave que Ele deu. O irmão Brana disse na mensagem Água na Rocha, 160 por aí, ele disse: sabe de uma coisa? Nós às vezes oramos errado. Nós pedimos a Deus mais poder. Poder nós já temos demais. Poder, só no Novo Testamento 670 promessas.
Velho Testamento, muitas. Não sei quantos mil capítulos, não sei quantos mil versículos. Tudo isso é poder. Poder nós temos demais, que Ele nos deu. O profeta disse: nós oramos errado. Nós não devemos pedir poder, nós devemos pedir fé para exercer esse poder. Poder é a chave, nós temos. Nós temos que pedir: Deus, me dê fé, coragem para exercer essa chave, abrir a porta da cura divina, do emprego, e assim por diante, da vida conjugal. Sim, chave de tudo. Ele não deu só chave disso, daquilo e daquilo, não. Ele deu chave de tudo. Ele sabia que nós precisávamos de vencer tudo, de abrir tudo. Cura divina. Ele deu a chave. Pelas pisaduras somos curados. Se você acreditar nisto, você possui a cura divina. Chave para não ser mais prego. Você não precisa ser mais prego. Sabe aquele corinho? Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bati nele sou eu. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bati nele sou eu. Você não é mais prego, você é martelo. Chave! Você tem a chave. Que Salvador nós temos. Como poderia você rejeitar tal pessoa como esta? Ter a grosseria de dizer: eu não creio em Jesus, eu creio em Maomé. O que Maomé fez para você? Ele abriu a porta para você. Ele pelo menos ressuscitou. Seus restos mortais estão todos lá na sepultura, lá no Oriente. O que Maomé fez pelos maometanos, que eles brigam por causa de Maomé? Matam por causa de Maomé. E nós, os crentes, não fazemos nada. Os maometanos nos dão lição de moral. Trocamos ele por uma teologia moderna, ou pela aparência das pessoas. Quando você sabe que você tem que se colocar em sua presença no dia do julgamento e dar conta da sua vida perante Ele. Deus não te julga responsável por ser um pecador, viu? Levante a cabeça. Deus não te julga responsável por ser um pecador. Ele te julga responsável por rejeitar a chave que Ele pegou e te trouxe a cópia de graça, e você diz: eu não quero. Aí Ele te condena por isso. Ele não te condena por ser um pecador, um doente, mas Ele te condena por não aceitar a cura divina, por não aceitar a salvação, por não aceitar ser perdoado. Aí Ele condena você, a mim. Você não pode fazer nada quanto a ser um pecador. Você não dá conta de resolver isto. Isso é um caso que você não dá conta de resolver. Você nasceu assim. Sua natureza é de ser um pecador. Mas você pode remediar isto. Sabe como? Jesus abriu o caminho para você e te deu a chave. Você pode pegar a chave e destrancar a sua vitória. Você não pega porque você não acredita. A chave está aí. Poder nós temos demais. Nós não precisamos mais poder. Temos poder. Poder, irmão Billy Paul disse, quando ele esteve no Brasil: nós temos uma arma poderosa, com duas miras. Uma do pé, outra na ponta do cano. A Bíblia é do pé e a mensagem é da ponta. Se você mirar, você explodirá o inferno.
arma com 2 miras. Sozinho, Ele venceu por nós. Tão só, tão só.